Olá, alunos e alunas da Unicesumar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Victor Hugo Mazia, sou mestre em filosofia e hoje nós estamos no estudo de caso da disciplina Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Antes que vocês me perguntem a respeito do óculos, eu sou deficiente visual e por isso eu uso esse óculos para que eu também não desfoque aqui da câmera e não te deixe a impressão de que eu estou olhando para outro lugar. Hoje, especialmente, nós pensaremos nesse estudo de caso a respeito dos desafios da educação brasileira. Exatamente. Quais são os desafios da educação brasileira? Mas ainda melhor, como diagnosticar, como examinar as questões da educação brasileira, as ambiguidades, os dilemas. Hoje nós faremos então uma aplicação prática da visão sociológica sobre a educação brasileira. Para isso, nosso estudo de caso vai conter mais ou menos duas partes centrais. A primeira, eu me utilizarei de um indicador que levanta dados a respeito da educação brasileira e que também é um dos mais recentes. Na segunda parte do nosso estudo de caso, nós aplicaremos a leitura do Zygmunt Bauman a respeito da sociedade contemporânea e incluiremos a educação dentro dessa leitura, para então pensarmos de uma maneira um pouco mais ampla a questão da educação brasileira. Ok? Vamos lá comigo então. Primeira parte do nosso estudo de caso, vamos pensar a respeito de alguns números coletados sobre a educação brasileira. Para isso, eu lancei mão da prova do PISA, dos números da prova do PISA. Para quem não conhece, PISA é uma prova que acontece a cada 3 anos. A última prova do PISA aconteceu em 2018. Resultado sai no ano posterior, em 2019, dia 3 de dezembro, final de 2019, e é divulgada pelo INEP aqui no Brasil. A prova contou com 79 países, a participação de 79 países, incluindo o Brasil. O PISA, esse Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, é promovido pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE, ela tem finalidades econômicas. O Brasil não participa da OCDE, dessa organização. O atual presidente, inclusive, já declarou que tem muitas intenções e até realizou algumas investidas para conseguir participar da OCDE, mas que não foram bem sucedidas. A OCDE, ela tem finalidades, portanto, não tanto pedagógicas, mas também econômicas, para avaliar qual cidadão sai da escola com melhores condições no mercado de trabalho. É claro que isso tem finalidades, como eu disse, econômica, para que grandes investidores possam aplicar seu capital em sociedades em que a educação tem altos níveis, para que eles não, por exemplo, sofram com má qualificação dos seus funcionários, dificuldade, inclusive, de encontrar pessoas qualificadas, ou até mesmo outros grandes problemas que são decorrentes da falta de educação de uma sociedade. Muito bem, mas vamos então ver um pouco sobre os dados do PISA, né? Como é que o Brasil se saiu nessa última prova de 2018? Detalhe, a prova é feita com alunos do ensino básico de 15 anos e cujos alunos também não reprovaram em nenhum ano do seu processo educacional do ensino básico. Então, além disso, participaram de cerca de 3 milhões de alunos da educação básica hoje no Brasil, participaram 10.000 alunos e 700. 10.700 alunos. E, além disso, esse número foi bem espalhado. Então, você encontra alunos da escola particular, de escolas assim do mais alto padrão,
muito sofisticadas, alunos ricos, alunos pobres, alunos de escola pública, alunos de zona rural, de escolas que estão localizadas em zona rural, alunos, então, dos mais variados, para que nós consigamos ter uma noção mais ou menos geral de como está funcionando a educação no Brasil. Muito bem, vamos então entender um pouco como é que funciona a prova do PISA. A prova do PISA ela oferece 3 disciplinas, ou ela realiza 3 grandes avaliações: matemática, leitura e ciências. Em 2018 parece que entrou também economia e mais alguma outra disciplina, as quais o Brasil não participou. Aliás, outro detalhe, a prova do PISA, não apenas os países que participam da OCDE realizam a prova do PISA, mas também países convidados. O Brasil foi um país convidado e o é desde 2000, desde o ano 2000. Então, nós temos 79 países que realizaram essa prova, sendo avaliados matemática, ciências e leitura. Eu vou trazer, possivelmente, algumas comparações com países da América Latina, para que a gente entenda aqui a realidade da América do Sul, sobretudo. Muito bem. Vamos para a primeira disciplina. Como é que os jovens brasileiros foram em matemática? Bom, a prova, ela avalia em matemática, leitura e ciências 6 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 e nível 6. Nível 6 é o melhor nível, é o nível máximo. O nível 1 é o pior nível, é o nível básico. Nesse nível, você tem uma subdivisão em 3 setores. Nível 1A, dentro do nível 1, o nível 1A é melhor. Só que, por exemplo, o nível 1A garante poucas habilidades para o estudante, ou seja, quem atingiu o nível 1A tem poucas habilidades nessa disciplina avaliada. Nível 1B também. E nível 1C, para vocês terem uma ideia, o PISA nem diz quais são as habilidades que o aluno possui. Quem atingiu o nível 1C ou para baixo de 1C são alunos que, podemos dizer, analfabetos, objetivamente, categoricamente, nessa disciplina avaliada. Então, vamos agora para os resultados, para alguns números. Primeiro, quantos alunos ficaram abaixo do nível de proficiência mínimo, básico, na disciplina matemática? Ou seja, abaixo de 1C, aquele nível básico, nível 1. Exatamente 68% dos alunos que realizaram o PISA ficaram abaixo do nível mínimo, do nível básico. Quantos alunos conseguiram atingir o nível máximo, o nível 6? No Brasil, 0,1% dos alunos conseguiram atingir o nível 6. Isso significa que de 10.700, cerca de 10 alunos conseguiram o nível máximo. Qual é o ranking do Brasil dentre os 79 países? Qual é o ranking do Brasil em matemática? O lugar de 70º. O Brasil ocupa a 70ª posição. O Brasil fica apenas fica na América do Sul. Se a gente for pensar aqui nos países da América do Sul que participaram, Chile, Peru, Argentina, Uruguai, Colômbia, entre outros, o Brasil ficou em último lugar. Inclusive ficou tecnicamente empatado com a Argentina, com uma diferença de pontos tão pequena que está dentro da margem de erro. Então, tecnicamente, o Brasil e a Argentina estão no mesmo lugar, mesma posição. 70º lugar. Em termos de escolaridade, nós podemos dizer que o Brasil está 3 anos e meio em nível de matemática,
Os estudantes brasileiros estão 3 anos e meio atrás dos países que estão acima da média na prova do PISA, da OCDE. Então, por exemplo, Singapura foi o primeiro o país que com o número de alunos que mais atingiu o nível máximo. Ficou no ranking em primeiro lugar. Se nós compararmos Singapura com o Brasil, nós diríamos que um aluno do Brasil que está no terceiro ano do ensino médio tem o mesmo nível de conhecimento de matemática que um aluno de Singapura que está no nosso 9º ano ou 8º ano. Então, assim, o aluno do 9º ano de Singapura tem os mesmos conhecimentos de matemática que um aluno do terceirão aqui no Brasil. Essas comparações são interessantes só para que a gente possa ter uma espécie de referência. Claro que são sociedades diferentes, claro que são estruturas diferentes, histórias diferentes, mas sim, nos vale para que nós tenhamos alguma espécie de nível de comparação para repensar alguns critérios educacionais do Brasil. Não podemos ficar apenas nessas comparações, porque, como eu disse, são sociedades diferentes, mas também não podemos ignorar. Muito bem, esses são basicamente os dados, né, do PISA em matemática ligado ao Brasil. Nível básico, 68% dos alunos não atingiram. Nível máximo, apenas 0,1%. Está no 70º lugar no ranking. E, como eu disse, ele está empatado aqui na América do Sul, na última posição com a Argentina. Mas vamos para agora a baliza leitura, avaliação leitura. Como é que o Brasil ficou em termos de leitura no PISA? Primeiro, que os estudantes que não conseguiram atingir o nível básico de leitura, ou seja, o nível 1, são 50% dos estudantes que fizeram a prova. E quantos alunos atingiram o nível máximo de leitura, o nível 6? Exatamente 0,2% dos alunos. Isso dá um total de cerca de 20 alunos, dos 10.700. O ranking do Brasil no PISA de leitura é exatamente na posição 57ª, ou seja, lugar 57 no ranking do PISA. De 79 países, lembrando. Quantos... no Brasil, na América do Sul, comparando com os países da América do Sul, o Brasil ficou em penúltimo lugar, empatado tecnicamente com a Colômbia, e abaixo do Brasil estava somente a Argentina e Peru, também empatados tecnicamente, por causa daquela margem de erro que eu lhes disse. Qual é o nível de escolaridade do Brasil em relação aos países acima da média do PISA? O Brasil está 2 anos atrás em relação a esses países acima da média. O que isso significa, novamente fazendo aquela comparação, que um aluno do terceiro ano do ensino médio no Brasil, o famoso terceirão, tem um nível de leitura semelhante a um aluno do primeiro ano do ensino médio desses países acima da média. Quem foi o primeiro lugar no nível leitura no PISA 2018? Novamente Singapura. Singapura tem níveis educacionais extraordinários mesmo. Muito bem, vamos para a última avaliação que foi realizada, a prova de ciências, né? O termo ciência. Lembrando que esse PISA de 2018, as perguntas e várias partes da prova deram mais ênfase na leitura. Em outros anos, essas provas dão ênfase em outras áreas, matemática, ciência, leitura novamente. Em 2018 foi enfatizado muito a leitura.
nós não temos muitas, na verdade, quase nada de provas do PISA para poder entender, poder saber como é que eles fazem isso, no sentido de pegar aqui uma prova com vocês e analisar uma questão. Eles têm sabe-se que a OCDE tem um banco de dados gigantesco de questões, então elas vão se alterando e sendo aplicadas conforme o passar dos anos. Mas vamos então para a ciência. Como é que o Brasil ficou no quesito ciências na prova do PISA? Abaixo do nível mínimo, do nível básico em ciências, ficaram exatamente 55% dos estudantes brasileiros. Ou seja, eles são o que nós chamamos de analfabetos científicos, né? São pessoas que não conseguem entender relações simples de causa e efeito e não entendem experimentos simples também, científicos, né? Experimentos científicos simples. Quantos alunos conseguiram atingir o nível máximo da prova do PISA, ou seja, aquele nível 6? Absolutamente nenhum aluno conseguiu atingir o nível máximo. Mas isso eu atribuo, cruzando aqui algumas informações, a uma questão muito óbvia. Se 68% dos alunos não conseguiram, são analfabetos matematicamente falando, se 50% dos alunos ficaram abaixo do nível mais básico de leitura, ou seja, não conseguem interpretar uma frase, é claro que esse aluno não vai conseguir entender um experimento simples, que demanda tanto conhecimentos básicos de matemática, quanto interpretação de texto. Então não é de se admirar que nenhum aluno conseguiu atingir o nível máximo de ciência. Mas vamos continuando aqui com os nossos dados. Qual foi o ranking que o Brasil ocupou no quesito ciências no PISA 2018? O lugar de 66º, posição 66, dos 79 países que participaram. Em termos de comparativos educacionais, o Brasil ele está 3 anos atrás dos países acima da média da OCDE. Novamente, aquela nossa ilustração, um aluno do 9º ano desses países acima da média tem as mesmas capacidades de entender experimentos científicos e de ter uma consciência científica que um aluno nosso do 3º ano do ensino médio. É mais ou menos essa comparação. Muito bem. Esses são alguns dados que eu gostaria de trazer para você e que eu trouxe para vocês e que nós agora vamos refletir um pouquinho, fazer algumas observações sobre esses dados. Primeiro, é interessante vocês sempre procurar esses indicadores da educação, porque nos ajuda a trazer algumas observações, reflexões, entender alguns cenários, porque veja, nós moramos num país extremamente grande em termos geográfico, territorial. É um dos países mais, territorialmente falando, mais grandes do mundo. Perdemos para a China, Índia, Canadá, Estados Unidos apenas, se eu não me falha a memória. Então, nós estamos aqui num país grande e é muito difícil que um professor ou um educador do Rio Grande do Sul consiga ter uma percepção muito próxima da realidade exata da educação que está acontecendo, por exemplo, no Acre, ou seja, extremidades do país, e vice-versa, óbvio. Então, esses indicadores nos ajudam a entender um pouco como é que a educação brasileira vem funcionando, quais são os seus, as suas conquistas e no que nós precisamos, obviamente, melhorar. Então, assim, primeira observação que eu gostaria de falar e deixar aqui para vocês. Em termos de matemática, como nós vimos, o Brasil ocupando no ranking a posição 70ª, posição 70, né? E a partir disso, 68% dos alunos não
atingiram o nível básico de matemática. Se a gente for colocar esses dados em termos de sociedade brasileira, isso é um tanto quanto assustador, porque isso significa que, vamos pensar em termos de sociedade, 68% dos brasileiros daqui, vamos supor, a 10 anos, estarão no mercado de trabalho sem conseguir realizar operações básicas de matemática. Isso realmente é preocupante, uma vez que o Brasil parece que está andando na contramão das tendências mundiais. Por exemplo, vários países internacionais, óbvio, né? Vários países já estão incluindo, e incluíram já há muito tempo, a disciplina de educação financeira no nível escolar básico. E você pode se perguntar, mas qual é o impacto disso? O impacto disso é que as pessoas de várias sociedades já estão conseguindo trabalhar com investimentos que hoje no Brasil a gente não consegue desenvolver. Por exemplo, a sociedade norte-americana consta que mais de 70% dela tem dinheiro investido, aplicado, seja em bolsa de valores ou qualquer outro tipo de investimento financeiro. No Brasil, menos de 15% da sociedade brasileira tem de aplicações. Depois, com o coronavírus, isso aumentou um pouco, mas não chega no número de 20%. O que isso demonstra? Que nós estamos aquém da tendência mundialmente falando, né, dos países de todo o resto do mundo. E veja, a economia é uma coisa importante porque ela ocupa um espaço considerável no nosso mundo. Muitas vezes a gente não consegue entender questões políticas porque elas atravessam a economia. Muitas vezes a gente não consegue entender problemas locais da nossa cidade, do nosso estado, porque isso atravessa a economia. Então, assim, a economia pode... e só falando de educação financeira, eu não estou dizendo que nós temos que entender completamente, o aluno de ensino básico não precisa entender completamente o funcionamento do mercado financeiro, porque isso é muito complexo, de fato. Mas ter uma mínima noção para poder ter um pouco mais de autonomia, uma vez que tem um dinheiro de renda ali sobrando, o cidadão consiga trabalhar com ele e colocar em investimentos que isso duplique esse dinheiro, e aí óbvio, um enriquecimento dessa sociedade. Isso é importante? Obviamente. Só que enquanto esses países, como eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas tem outros também, enquanto esses países estão já trabalhando no nível básico de educação financeira, o Brasil tem 68% de alunos que não têm uma mínima noção sobre as operações básicas de matemática. Tem dificuldade nisso ainda. Ou seja, nós precisamos reverter esse quadro porque nós não conseguimos ensinar matemática enquanto que os demais países já estão pensando em economia. E veja, o PISA inseriu economia na prova. O Brasil não participou dessa prova. E é óbvio, por quê? Porque nós não temos noções de economia, noções básicas. Estamos atrapalhados em noções de matemática. Então, isso é importante considerar. Outra coisa que eu preciso realmente deixar aqui como observação e sublinhar. O triste é saber que matemática é uma disciplina do ensino básico, desde o ensino fundamental até o ensino médio, é uma das disciplinas com maior carga horária. Matemática o aluno tem de maneira muito predominante. História, filosofia, sociologia, não. Então, eles têm, olha lá, uma vez na semana. Matemática, eles têm 4, 5 vezes na semana. 5 vezes mais, 6 vezes mais do que essas outras matérias, essas outras disciplinas. Então, nós precisamos pensar uma outra coisa. A quantidade
ou melhor, a carga horária não define por si só a qualidade do ensino. Caso contrário, leitura seria muito mais trágica os números e matemática muito melhor, porque nas escolas públicas, na maioria das escolas públicas do Brasil, a professora de português não tem condições de dar aula de literatura dentro do seu programa de ensino. Então, por exemplo, eu não tive literatura no ensino médio, nem no ensino fundamental. Mas, mesmo sem ter literatura, os números de leitura são melhores do que o número de matemática. E matemática tem muito mais aulas no ensino básico. Isso é algo a se pensar, ou seja, a quantidade de tempo que uma matéria é aplicada no ensino básico não define necessariamente os números, a qualidade do ensino. Então, isso é interessante porque quando a gente for pensar em reforma do ensino médio, e aí nós tiramos algumas matérias como sociologia e filosofia, reduzimos história para deixar mais proeminente matemática, nós vemos que isso é absolutamente um equívoco, segundo esses números que agora nós recolhemos do PISA. É um equívoco porque matemática já era uma disciplina muito sobressalente em termos de carga horária e ainda assim ela conseguiu ter números piores do que leitura ou ciências, né? Que também é uma matéria que tem pouca carga horária em comparação à matemática. Bom, outra observação que eu gostaria de fazer, veja, a partir desses números nós conseguimos deduzir realidades sociais do nosso país. Então, matemática no país precisa ser modificada, precisa ampliar a questão da qualidade da educação, precisamos já tratar de economia e não só de matemática, e precisamos entender que a reforma do ensino básico não passa pela quantidade de horas apenas, mas pela qualidade do ensino. Muito bem. Segunda observação que eu gostaria de fazer e deixar aqui para vocês é a respeito de leitura. Leitura, nós temos ali 50% dos alunos não atingiram o nível básico, aquele nível 1C que eu havia dito a vocês. Ou seja, são alunos que não conseguem interpretar de um texto inteiro sequer uma frase. Ou seja, não conseguir interpretar uma frase, ou alunos que não conseguem distinguir de um texto o que é um texto opinativo, o que é um texto informativo. E aí eu gostaria de chegar num ponto com vocês. As fake news, as notícias falsas e a veiculação de notícias falsas hoje se intensificou muito a ponto de se tornar um problema mundial, até porque essas notícias falsas conduziram eleições e a candidatura de pessoas em países com extremo poder militar e influência internacional. Logo, nós percebemos que essas notícias falsas não são só um problema no Brasil, mas mundialmente falando. É um problema que afeta países desenvolvidos e países ainda não desenvolvidos. O problema agora no Brasil, pensando especificamente no Brasil, é que parte dos jovens, e aí vamos radicalizar esse número aí para pensar na sociedade brasileira. Parte então da sociedade brasileira não consegue diferenciar de um texto se ele é opinativo, sem muitos fundamentos, sem averiguação. As opiniões ali no texto não têm, por exemplo, não passou por crivos experimentais, não foi confrontado, é apenas uma opinião. E os brasileiros não conseguem diferir esse texto opinativo de um texto informativo, ou seja, um relato de algo que de fato aconteceu, é objetivo, verificável. Então, o problema é que, nesse sentido, o brasileiro ele tem a chance de repassar e consolidar opiniões como se fossem verdades.
Então eu não estou dizendo nem aqui daquele indivíduo que repassa notícias falsas, sabendo que ela é falsa, e passa como verdadeira. Não estou falando desse indivíduo, eu estou falando daquele que, ao se deparar com um texto opinativo, que também tem sua validade, ele repassa isso como se fosse uma verdade absoluta, e o que recebe a mensagem também faz a mesma coisa, e assim se cria, com base em uma opinião, uma atmosfera, uma tendência, um grupo que defende aquela opinião como se fosse verdade. Isso consideravelmente acentua as polaridades, as militâncias. A militância não é ruim em si mesmo. O problema é quando vira conversa de surdo, quando não há diálogo, porque não me interessa as ideias interessantes ou boas que o adversário vai ter. Me interessa apenas que ele fique quieto. São, inclusive, o princípio dos regimes totalitários. Você priva os espaços de diálogo, os espaços de participação pública, em detrimento de um único viés, de um único eixo. Então, a incapacidade de leitura pode sim acentuar o nosso cenário de notícia falsa, de radicalizações, de polarizações, entre outras coisas. E por fim, queria falar um pouco sobre as ciências. Uma observação importante aqui, e que eu já havia dito, é que é óbvio que os jovens que não conseguiram ler ou não atingiram um nível básico de leitura e de matemática não conseguiriam de fato entender um experimento científico. Mas veja, novamente, radicalizando esses números para pensar a sociedade brasileira. Isso é assustador, por um lado, e nós precisamos urgentemente reformar esse cenário, porque uma pessoa que não tem consciência científica, ela não tem percepções simples de causa e efeito, então ela não consegue explicar fenômenos simples, ela não consegue entender ou fazer relações entre disciplinas diferentes, por exemplo, química e física, química e biologia. Ela não consegue relacionar informações científicas do tipo, isso daqui é uma matéria composta por tais átomos, matéria orgânica, por isso ela se decompõe e por isso ela se torna adubo. Esse conhecimento é penoso para a pessoa quando ela vai tratar isso em termos de causa e efeito e em termos de ciência. Ela não consegue entender experimentos básicos e nem entender explicações. Por exemplo, há mais de um tipo de produção de vacina para o coronavírus. E essas vacinas têm métodos e princípios diferentes. Algumas não só isentam o indivíduo a adquirir o vírus, contrair o vírus, mas também isentam o indivíduo a não proliferar o vírus na natureza e para outras pessoas que ainda estão vulneráveis. Outras vacinas, elas já apenas imunizam o indivíduo que a tomou, mas ela não torna esse indivíduo capaz de não propagar o vírus. E essas vacinas, existem diferenças e que são explicadas nos jornais, são explicadas pela comunidade científica e que não são lá tão difíceis de entender. Você talvez não entenda uma palavra ou outra técnica, mas o experimento, o raciocínio, o mecanismo da vacina você entende. Então, numa sociedade em que as pessoas não entendem direito esses experimentos científicos, elas ficam à margem e elas não conseguem entender por que a vacina, para elas, vacina cura e resolve o problema. Então, não tem essas características, essas peculiaridades. E aqui, para também já encerrar um pouco esse raciocínio, uma sociedade com pouca consciência científica, ela produz muitas superstições, muitos mitos.
E pensando lá no eixo leitura, que o indivíduo não consegue diferenciar uma opinião de uma informação, é muito propício que essa sociedade, não conhecendo de ciência, vá produzir ou se torne um campo fértil para produzir ideias negacionistas, como terraplanismo, como outras. Por exemplo, o sarampo voltou a ser uma realidade que antes estava erradicada no Brasil. Mas, por alguns que negam a vacina, vacinar seus filhos, porque dizem que a vacina vai fazer mal, o sarampo retornou como realidade no Brasil. Então, veja como que a falta desses conhecimentos desorganiza uma sociedade, desde a economia até a sua vida mais relacional, a sua vida mais simples. Então, eu gostaria de deixar esses dados com vocês e que vocês avaliem. Existem outros indicadores de avaliação, inclusive o INEP, aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Educação para Pesquisas Educacionais no Brasil, e do Instituto Anísio Teixeira, né? O INEP, ele também realiza provas, só que dentro do Brasil e avaliando cada estado do Brasil com a Prova Brasil, né? O nome da prova que eles utilizam é a Prova Brasil. Deem uma olhada lá no INEP, recolham esses dados, entendam um pouco como que o Brasil funciona, quais são os seus problemas e reflitam sobre isso. A sociedade precisa ser pensada. E hoje no Brasil, infelizmente, nós pensamos pouco sobre a sociedade. Damos valor para outras coisas e não percebemos que pela falta de leitura e entendimento do que acontece no Brasil, ele vai descambando para alguns lados que, de fato, são prejudiciais. Bom, agora eu gostaria de refletir com vocês a questão da crise na educação, os desafios da educação, mas a partir de uma leitura de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele tem um livro chamado Capitalismo Parasitário, é um livro de 2008, 2009, por aí. Nesse livro, no capítulo 2, chama Cultura da Oferta, capítulo 2 chama Cultura da Oferta, nós encontramos 2 subtítulos nesse capítulo 2. O primeiro subtítulo chama Novos Desafios para a Educação. E é esse subtítulo que eu vou agora trabalhar com vocês. O que o Bauman vai dizer? E que eu acho que é muito pertinente. O Bauman vai tratar, como vocês bem sabem, o mundo contemporâneo em termos daquela metáfora que ele usou em 2001, 2002, a metáfora do líquido, modernidade líquida. Inclusive o livro dele, Modernidade Líquida, é um livro clássico para o nosso tempo atual. Modernidade líquida. Nosso tempo é tratado em termos de fluidez. O que isso significa? Eu vou simplificar aqui a explicação a respeito da modernidade líquida, porque esse não é tanto o foco, mas dependemos um pouco da compreensão do líquido para entender a crise na educação. O líquido ele tem a ver com o fato de que a sociedade contemporânea ela venceu 2 grandes obstáculos, o obstáculo do espaço e o obstáculo do tempo. Antes, para que algum país, alguma nação ou pessoas, individualmente falando, pudessem se sobressair, precisavam conquistar espaço. Não é à toa que a Europa iniciou uma grande busca por colonizações em terras não ainda exploradas, né? Nós temos ali, quanto mais o país adquiria terras e colonizasse novas terras, mais ele se tornava um país pujante. Ou seja, o poder político e econômico dependia necessariamente da conquista do espaço, a conquista do espaço geográfico.
Posteriormente, aí falando de século XVIII, inclusive um pouco já entrando no XIX, nós temos, como o Zygmunt Bauman trata no livro Modernidade Líquida, fábricas que possuem mais de 3 quilômetros de distância. Se vocês vão se lembrarem lá das revoluções industriais, vocês vão perceber que antes as fábricas elas eram divididas. Então, você fazia uma parte do produto aqui, depois você levava para outra fábrica, fazia outra parte do produto lá, depois para outra fábrica e fazia a terceira parte do produto, até chegar na fase final e terminar então o seu produto. O fato é que esse deslocamento era um empecilho para a agilidade da produção. Então, começou-se, e o Bauman fala da fábrica do Henry Ford, né, a Ford, mas ele também fala de outra fábrica que agora não estou lembrando. E essa, inclusive, que tinha cerca de 3 quilômetros de distância. Só que tudo era realizado ali. Então, o espaço começou a ser vencido. Aquele obstáculo em que eu tinha que ficar migrando de um lugar para outro foi vencido em partes nessas fábricas quilométricas. Bom, o fato é que o Bauman também vai explicar que essas fábricas, além de terem uma questão muito grande de espaço, né, uma ocupação espacial muito grande, ele diz que os donos da indústria, da fábrica em questão, eles agora estavam isentos de trabalhar, de gastar o seu tempo e sua força de trabalho ali nas operações das máquinas, dos maquinários da fábrica. Porém, ele gastava o seu tempo ainda em fiscalizar o funcionamento da fábrica. Em outras palavras, as locomotivas, essas fábricas enormes, conseguiram conquistar o obstáculo do espaço, superar o obstáculo do espaço, mas o tempo ainda era a dedicação exclusiva. Eu não tinha tempo livre. Esses homens ainda precisavam gastar o seu tempo ali. Hoje, contemporaneamente falando, o espaço está ainda mais superado. Uma vez que para que uma pessoa da América do Sul vá para a China ou para o continente asiático, ela consegue pegar um avião e aí em um dia e pouco, ela já se encontra lá no país asiático, no continente asiático. Assim também na Europa, sem contar que a informação é em tempo real. Nós temos celulares e computadores que nos informam simultaneamente dos acontecimentos em todo lugar do mundo. O espaço está superado ainda mais aqui no mundo pós-moderno, no mundo líquido do Bauman. E o tempo? Como eu disse, o tempo na modernidade, o Bauman vai chamar de modernidade sólida, onde você tem ali ainda um período antes da Primeira Guerra Mundial. Essa modernidade sólida, ela tem o problema, o obstáculo do tempo. Porque, como eu disse, embora o dono da fábrica conseguiu superar o obstáculo do tempo com as locomotivas e com as produções de fábricas de 3 quilômetros, ele ainda gasta todo o seu tempo de vida fiscalizando essa grande fábrica. Hoje não. Hoje o tempo foi superado também. Porque, por exemplo, o Bauman dá o exemplo da Uber, uma empresa de transporte, ou melhor, a maior empresa de transporte do mundo no período em que o Bauman escreveu Modernidade Líquida e o Capitalismo Parasitário. E a maior empresa de transporte do mundo não tinha sequer um único veículo em seu nome nesse período, até 2008, 2010. A sede dela na Inglaterra era um escritório de 4x4, com 2 pessoas trabalhando apenas. Ou seja, o dono da Uber, além de não ter que fiscalizar
a sua frota de carros, porque os colaboradores da Uber, eles mesmos têm os seus carros e eles cuidam dos seus carros. Então, o proprietário da Uber, o dono da Uber, ele não precisa gastar o seu tempo fiscalizando toda a sua frota de carros. E ele não precisa ocupar um grande espaço. Ele tem uma sala de 4x4 na Inglaterra, ou tinha pelo menos antes, com 2 funcionários. Então, ou seja, espaço e tempo foram superados. E isso promoveu um fluxo muito grande na sociedade. Por quê? Porque agora, com o espaço e o tempo superados, eu produzo em larga escala, eu consigo me deslocar com mais facilidade, então eu produzo mais, eu consigo ver as coisas com mais rapidez, então eu produzo mais, eu tenho chances de produzir muito mais do que antes. Isso fez com que a sociedade se transformasse numa velocidade muito rápida e num período curto de tempo. Por isso que daqui a 10 anos, as profissões que mais ganharão dinheiro ainda não existem hoje. Daqui a 15 anos, as profissões que ganham bastante dinheiro hoje não existirão. Por quê? Porque a sociedade hoje está se transformando de uma maneira tão rápida que ela se altera tão rapidamente que em um período curto de tempo nós estamos em outra realidade. E qual que é a crise da educação nessa leitura de sociedade do Bauman? A educação tinha como objetivo, desde o mundo antigo, a transmitir modelos prontos. Se vocês entenderem a sociedade antiga, medieval e parte da modernidade como uma sociedade estamental que não se altera, então o indivíduo contemporâneo a essa sociedade, ele tem pais que passaram pelos mesmíssimos problemas que ele e que então tem as respostas desses problemas. E que tem avós e avós que passaram pelos mesmíssimos problemas e vão ter então modelos de soluções prontas. Logo, na sociedade antiga, o sucesso dependia da tradição. A sociedade antiga era toda baseada na tradição, porque ela tinha as respostas para os caminhos adequados. A educação bem-sucedida é aquela que conseguia colocar esses aprendizados, conseguia transmitir essas informações para os indivíduos contemporâneos, a fim de que eles, assimilando essas informações, superassem, então, os seus dilemas. Porém, hoje, nós temos uma crise. Se a essência da educação consiste em transmitir os conhecimentos da tradição, a fim de conduzir o indivíduo ao sucesso, hoje, com uma sociedade que se altera constantemente, não faz sentido que a educação fique transmitindo conhecimentos da tradição. Por quê? Porque o meu avô não passou pelos dilemas sociais da vida que eu passei. Ele não viu WhatsApp, ele não viu Facebook, ele não viu uma série de coisas que eu vi e que eu preciso me relacionar. Então, o meu bisavô não passou, e tampouco meus pais, veja, uma geração próxima da outra, não passaram na fase de adolescente, jovens deles, pelos mesmos dilemas que eu vou passar, que meu filho vai passar. Eu não passo o que o meu filho no futuro vai passar. Logo, não faz sentido uma educação que transmita conhecimentos, já que esses conhecimentos se tornam obsoletos. Eles se tornam sempre retrógrados, sempre inúteis. Então, o Bauman, inclusive, vai falar que o desafio hoje é justamente do homem pós-moderno, o homem líquido, é conseguir se desvincular rapidamente do seu padrão de comportamento antigo e se adequar rapidamente ao padrão novo. E isso é muito claro, veja, nós estamos num período de coronavírus, de pandemia, e nós intensificamos nossas relações virtuais. Muitos não gostavam disso e hoje precisam se adequar a isso. Então é interessante que eles consigam rapidamente mudar e se adequar ao contexto atual. E para finalizar,
eu gostaria de deixar então uma reflexão. Veja, perceba como que surgem, a partir desse mundo líquido e fluido, novos ofícios, novas áreas. O coaching é uma espécie, entre aspas, de professor ou de substituto do professor, porque ele é tão atualizado e ele tem condições de te orientar nesse mundo que se atualiza rapidamente. Então o coaching se tornou algo de grande projeção no mercado. O consultor. As consultorias também têm essa função de sempre atualizar as empresas, de sempre atualizar as pessoas nas suas atividades, porque a consultoria ela sempre está bem atualizada, se ampliando, se atualizando, se renovando e nunca transmitindo conhecimentos do passado que são ultrapassados. Logo, a nossa educação precisa não passar somente por uma reforma de tempo integral, que é importante, mas de disciplina. Como eu disse, por que não, numa escola de tempo integral, a nossa educação básica ter introdução ao direito, os alunos terem limites sobre o que eles podem e não podem fazer, desde o começo da sua adolescência. Constituição, Código do Consumidor, Código Penal, são introduções. Educação financeira, como eu disse, o mundo se renova e a economia se altera bruscamente e altera a sociedade em que vivemos. Então, por que não ter pessoas que saem com o mínimo de conhecimento sobre educação financeira? Por que não literatura? Na Alemanha, existem centros em Berlim, nas universidades ali ao redor da Universidade de Berlim, que estudam Machado de Assis. E tem jovens que nunca leram Machado de Assis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: temos que pensar numa educação em tempo integral, sim, mas o tempo não vai definir a nossa qualidade. Nós precisamos pensar, inclusive, em disciplinas que nos ajudem a ter essa capacidade de se atualizar, de se informar. E aí, para encerrar mesmo, gostaria de agradecer a participação de vocês, a paciência de vocês. E aqui um conselho meu: leiam sociologia. Leiam Norbert Elias, Zygmunt Bauman, Richard Sennett, leiam os clássicos, Durkheim, leiam Augusto Comte, leiam Weber. Por quê? Porque a leitura, seja de sociólogos contemporâneos ou clássicos, nos ajuda a entender a nossa sociedade. Nos ajuda, inclusive, a saber quais são os destinos mais apropriados que nós precisamos dar à nossa sociedade. Nos ajuda a perceber como funciona o mundo à nossa volta. A ideia de que sociologia é inútil é coisa que eu nem quero entrar em discussão, porque assim, não tem sentido, é um nonsense. É mesmo que perguntar quantos quilômetros tem o amarelo. Não faz sentido. Leiam sociologia, se interem, se atualizem a respeito dos dados da nossa sociedade, daquilo que nos cerca. E eu tenho certeza que vocês vão não só serem bons professores, mas pessoas relevantes na sociedade em que vocês vivem. Muito obrigado e até a próxima. EAD, Unicentro, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.